Bom dia pessoal, oitavo ano, tudo bem? Pessoal, então vamos continuar nossos estudos aí, trabalhando as construções geométricas, tá bom? Então nós vamos trabalhar aí, pessoal, segundo o conteúdo da nossa apostila, com as construções geométricas. Eu estou utilizando aqui a tela do meu notebook porque, devido a essa pandemia aí, eu não consegui comprar um material para desenho, então eu não estou conseguindo desenhar no meu quadro branco, porque eu não tenho material, tá? Eu já pedi, mas está em falta, inclusive nas papelarias. Mas tudo bem, vamos lá então. Construções geométricas é um ramo da matemática muito importante para o desenvolvimento do raciocínio lógico e dedutivo e possui muitas aplicações em desenhos técnicos, mecânicos, de máquinas, por exemplo. Então, o que acontece? Os desenhos técnicos, as construções geométricas são muito utilizadas, tá? A sociedade precisa muito desses desenhos geométricos. Você vê, o engenheiro, por exemplo, o engenheiro precisa, em sua grande maioria, trabalhar com projetos. Se ele trabalha com projetos, parte da engenharia civil trabalha com cartografias. Então ele precisa, na cartografia, trabalhar com construções geométricas. Ele precisa entender disso, tá bom? Mas não é só o engenheiro. Tem muitos, o projetista, por exemplo, ele trabalha com projetos também e ele precisa fazer muitos desenhos. A indústria, pessoal, principalmente a indústria de base, se nós formos pegar aí siderúrgicas, metalúrgicas, a metalurgia, tá? Ela é um ramo da indústria que ela trabalha muito com essa parte de desenho técnico-mecânico. O desenho técnico-mecânico você vai pegar e vai elaborar uma peça no papel. E através desse papel você vai passar para a máquina, tá? Então, é utilizável ou é utilizada essas construções geométricas aí. Você tem que elaborar essas construções geométricas em grandes máquinas chamadas de tornos, tá? O torno vai pegar uma peça bruta e, através do projeto que o engenheiro mecânico ou projetista fez, vai transformar aquela peça bruta, aquela barra de ferro bruto ou aço, em uma peça fina, através dessas construções geométricas. Mas isso é um outro estudo. Tá bom? Então o que nós vamos focar mesmo na nossa apostila? Como utilizar aí, por exemplo, para vocês trabalharem com os instrumentos de medida, que no nosso caso são a régua, o transferidor e o compasso ou o triângulo, tá bom? Então o que acontece? Vamos continuar aqui, ó. Portanto, em relação ao número de lados, os polígonos podem receber os seguintes nomes. Então, o que acontece? Estamos trabalhando com desenhos, construções geométricas. Precisamos ter aí uma base de desenho, vocês concordam? Para ter essa base de desenho, nós temos que identificar, pessoal, qual é o tipo de coisa que nós estamos trabalhando, tá? Nós estamos trabalhando com o quê? Se estivermos trabalhando com triângulos ou com triângulo ou com trilátero, ele possui 3 lados, por exemplo. Isso é uma base que a gente já sabe. Se nós estivermos trabalhando com uma figura de 4 lados, é um quadrilátero, por exemplo. Se nós estivermos trabalhando com uma figura de 5 lados, podemos classificá-lo como pentágono, por exemplo. 6 lados como hexágono, 7 lados como heptágono, 8 lados como octógono e assim por diante. Nós já aprendemos isso aqui na classificação de polígonos. Aí eu fiz uma pergunta para você. Afinal de contas, o que é então esse polígono? O que é esse tal de polígono aí que nós falamos tanto e aparece tanto em geometria? Vamos ver. Polígonos são linhas fechadas formadas apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Em outras palavras, são figuras geométricas planas formadas por lados que, por sua vez, são segmentos de reta. Na imagem, a figura não é um polígono, porque seus lados não são formados apenas por segmentos de retas. Pessoal, eu tinha feito uma imagem, só que eu acabei apagando essa imagem, porque depois na aula de desenho eu volto
e pego esse pedaço aqui e explico, tá bom? Então, polígonos são formados, o que importa é isso, por linhas. São formados por linhas fechadas. Quando eu começo e termino uma linha, eu vou dar ela um contorno de polígono, ou seja, ela vai ser transformado em uma figura, tá bom? Então, isso é fundamental para nós. Conhecermos uma figura, nós temos que identificar se ela é ou não poligonal. Para ser um polígono, essa figura tem que ser fechada. Eu tenho que começar uma linha e tenho que fechar essa linha. Se eu começar uma linha e fechar, ela vai receber o contorno de polígono. Daqui a pouco, então, nós voltaremos para continuar. Até mais.